Escrituras Sagradas, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esta é a vontade de Deus para você, querido ouvinte, que ainda não se decidiu para o lado de Cristo, que ainda não se decidiu, que ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor, né? Então, que você possa guardar este versículo no teu coração, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no seu capítulo 3, e o seu versículo de número 16. Nós iremos desta feita falar um pouco a palavra de Deus no livro dos Reis, né? Iremos ler aqui em Segundas Reis, né? Segundas Reis, no seu capítulo de número 2, que diz assim: se você quiser procurar a Bíblia e abri-la comigo, fique à vontade, aleluias. Abra a palavra de Deus comigo no livro dos Reis, em Segunda Reis, no seu capítulo de número 2, a partir do versículo 1. E deixa o Espírito Santo de Deus falar no teu coração, deixa o Espírito Santo de Deus falar na tua alma. Diz assim a palavra de Deus: sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Meus queridos irmãos, vocês que estão ouvindo esta palavra, está falando sobre o profeta de Deus, né? Um homem chamado Elias e o outro chamado Eliseu. Eliseu, ele foi um homem escolhido por Deus, né? Deus escolheu Eliseu, e Elias foi este homem usado por Deus para escolher o seu sucessor. Eliseu também seria muito usado nas mãos de Deus, um profeta de Deus. E lá no livro de Reis, no seu capítulo de número 19 e versículo 15, diz assim: e o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Vem e unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nissim, e ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então vemos aqui que Deus escolheu, Deus foi quem escolheu Eliseu. Não foi meramente uma escolha dele, uma vontade própria, algo que ele desejou no seu coração, ser escolhido ou tomou aquela atitude. Não, meus queridos, Eliseu, ele foi escolhido por Deus. Deus escolheu Eliseu usando o seu servo, o profeta Elias, para ungir um sucessor. E ali, meus queridos irmãos, nós vemos que a partir deste momento, Eliseu, ele não mais foi o mesmo. Eliseu, meus queridos irmãos, ele passou a seguir Elias, ele passou a andar lado a lado com Elias, aguardando o momento certo, aguardando a hora certa de ser ungido o profeta, de ser ungido o profeta no lugar de Elias. Se você tem de Deus uma chamada, se você tem de Deus, aleluias, uma unção, mas que você possa estar aguardando esta promessa, o tempo certo, porque no tempo certo, meu querido, minha querida, as coisas acontecerão de forma gloriosa, as coisas acontecerão de forma maravilhosa, porque o que Deus tem para a tua vida é algo grande, mas você precisa aguardar o tempo certo para isto acontecer na tua vida. E meus queridos irmãos, nós, lendo esta palavra, vemos que Eliseu, ele sabia, aqui no capítulo 2, né? Eliseu sabia que Elias haveria de ser tomado, haveria de ser arrebatado aos céus, num redemoinho. E daí então, Eliseu agora, ele passou a um estado de vigilância
contínua, né, que você está vigiando, porque o nosso adversário, ele não dorme. O nosso adversário, ele é um espírito maligno que opera querendo destruir a nossa vida. Então nós precisamos estar atentos contra as astutas ciladas do diabo. Então esteja vigiando em todo o tempo, né, com toda perseverança e súplica no espírito, porque Deus tem uma promessa na tua vida. Faça como fez, né, Eliseu. Para onde Elias ia, Eliseu estava do seu lado, né? Nós lendo aqui na palavra, Elias disse para Eliseu: fica aqui, porque eu vou até Betel. Deus me enviou a Betel. E Eliseu respondeu para ele assim: vive o Senhor, né? E vive o Senhor, que eu não te deixarei, eu irei contigo, né? Então ali nós vemos que Eliseu estava vigiando, né? Eliseu estava aguardando o momento certo, a hora exata. Ele não estava perdendo tempo, porque ele sabia que Elias ia ser tomado. Ele não queria perder uma vitória, algo que já estava no seu coração. Ele desejava ser um homem de Deus, ele desejava ser usado poderosamente nas mãos de Deus. Esse era o desejo do coração de Eliseu. E meus queridos irmãos, ele caminha com Elias para todos os lugares aonde Elias estava indo. Glória a Jesus. E ali, meus queridos irmãos, chega um momento em que Elias pergunta para Eliseu e disse assim, diz para Eliseu: pede o que tu queres, pede qualquer coisa e assim te fará. E ele disse assim: Eliseu, eu quero a porção, Elias, eu quero a porção dobrada do teu espírito, do espírito que está sobre a tua vida. Eliseu aguardou até o momento certo. Eliseu fez, meus queridos irmãos, igual fez aquele homem lá no livro de João, no seu capítulo número 5, que estava à beira daquele tanque de Betesda. Aquele homem ouviu da boca de Jesus dizendo: queres ficação? Né? Então aquele homem não perdeu aquela oportunidade. Não perca a oportunidade. A palavra de Deus está chegando até a tua casa, a palavra de Deus está chegando até a tua vida nesta hora. Então não perca essa oportunidade. Jesus está perguntando para você: o que queres que eu te faça? Ele está perguntando para você: queres ficação? Então cabe a você responder segundo aquilo que o Senhor Jesus tem falado, segundo a palavra, a luz da iluminação que o Senhor tem feito refletir sobre a tua vida. Então aqui vemos que Eliseu, ele não perdeu a oportunidade. A oportunidade chegou na mão de Eliseu e ele não abriu mão. Ele disse: eu quero ser usado, Elias, mais do que você, 2 vezes mais. Eu quero a porção dobrada do teu espírito. E Elias disse assim: se você me vir no momento em que eu estiver sendo tomado, assim vai ser feito na tua vida. Mas se você não vir, não será feito. Aí então agora vemos, meus queridos irmãos e queridos ouvintes da palavra de Deus, que Eliseu agora, ele dobra a vigilância. Se ele já estava vigiando, agora ele aumenta, ele intensifica a vigilância, né? Esteja aí atento, porque sabemos que Jesus está voltando e ele virá buscar um povo lavado e remido no seu sangue, um povo que está vigiando, um povo que está atento, aguardando, esperando, né? Lá no livro de Mateus, no seu capítulo de número 24, o versículo número 36, está escrito assim: a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Porque assim como foi nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, e veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Portanto, vigiai, porque não sabeis a que dia e a que hora há de vir o vosso Senhor. Vemos ali que Elias haveria de ser arrebatado, e Eliseu sabia disso. O Espírito de Deus estava bradando no coração de Eliseu que a hora era chegada, o momento era chegado, e o Espírito de Deus brada através das nossas vidas a falar com cada um de vocês nesta noite, que a hora é chegada, o dia é chegado, o momento é chegado, e Jesus Cristo já está voltando, e nós
precisamos intensificar a nossa vigilância, precisamos voltarmos cada vez mais para o Senhor nosso Deus, que está voltando para arrebatar o seu povo. Então, meus queridos irmãos, o que aconteceu? Elias, ele foi tomado no redemoinho, né, e foi levado aos céus. Mas o que acontece é que Eliseu estava guardando a promessa que ele estava esperando ali, que ele havia pedido, né, a porção dobrada. E quando Elias foi assunto aos céus, caiu ali a capa, né? A capa de Elias foi lançada e Eliseu se apropriou daquela capa. E ali, a partir dali, né, Eliseu se deu conta de que ele agora era o sucessor de Elias, que a autoridade de Deus estava sobre ele agora. Agora era a vez dele, era a sua vez. Elias já tinha passado, mas agora era a hora de Eliseu, era o momento de Eliseu. Aleluia! E Deus manda te dizer, meu querido ouvinte, que a tua hora também é chegada, o teu momento é chegado. Aleluias! Não tem mais Eliseu, não tem mais Elias do tempo passado, mas tem os Elias do tempo presente dos nossos dias. E você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Tome posse desta palavra em nome de Jesus e saia nesta noite, né, regozijando e alegre por tudo quanto Deus fez e fará na tua vida nesta noite. Eu quero agradecer essa oportunidade que me foi dada, né, que o Espírito de Deus continue falando